Olá, boa noite. Vamos entrando. Olá. Vamos entrar aí para os nossos encontros de quarta-feira. E aí, Alberto, tranquilo? Obrigada aí pela sua participação, sua presença na minha live. Vamos aí entrando exatamente às 8h31 agora. Olá, Marcelo Dermon. Obrigada aí pela sua presença. Eu vi um drink. Não, é minha água. Estamos em plena quarta-feira. Ainda é água. Vamos lá, vamos entrando. Vamos lá. Para começar nossos encontros de quarta-feira. A nossa temática de hoje. Vamos falar sobre a banca AOCP. Então, o encontro de hoje vai ser sobre a banca AOCP. Vamos conhecer um pouquinho da banca AOCP, porque tivemos a publicação do edital da Polícia Militar lá do DF, do Distrito Federal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a banca AOCP, antes que alguém fale alguma coisa aí. Ah, mas eu não vou fazer prova da Polícia Militar do Distrito Federal. Tá bom, pequeno ser de luz. Mas a banca AOCP, ela tá fazendo muitos concursos policiais. Então, seria interessante essa live sim para você, né? Por quê? Amanhã você vai fazer um outro concurso policial, com certeza, porque a maioria aqui dos nossos seguidores, o foco é para concursos policiais. E a banca AOCP pode ser sim a sua banca. Então, já vamos conhecer. Já vamos traçar aqui uma estratégia, porque ela já vem fazendo, 2022, ela fez alguns concursos na área policial. Ela fez, até agora também ela fez para a Polícia Civil de Goiás, ela fez para a Polícia Penal lá do DF. Então, é uma banca que está fazendo muitos concursos na área policial. Então, ela amanhã pode ser a banca do concurso policial que você está visando. Então, hoje, esse encontro de quarta-feira, nós vamos falar da banca AOCP. E valorizem, queridos, porque ontem eu fiquei analisando no que concurso 239 questões que eu olhei da banca AOCP de processo penal. Quando eu fiz a pesquisa naqueles filtros do que concursos, eu achei 239 questões de processo penal da banca AOCP. E eu, como eu estava com insônia, eu fiquei analisando todas essas questões para traçar um perfil de temáticas que ela costuma cobrar em processo penal. Então, daí você já consegue ver e definir, traçar a sua estratégia. Ok? Então, vamos começar aí a nossa live. Vou focar no edital da PMDF e, obviamente, abro falando em qualquer edital que a banca AOCP vier divulgar, com certeza o conteúdo de processo penal vai ser muito semelhante e a estratégia também de estudos, ok? Então vamos começar a falar desse edital da PMDF aí do Distrito Federal, que lançou uma grande oportunidade. Vão ser 1.200 vagas, inclusive também com o cadastro reserva. Então, são 1.200 vagas com o cadastro reserva e tem-se o costume de chamar realmente todas essas pessoas, além do quantitativo do edital, chamar todas essas pessoas que ficam nesse cadastro reserva. Então, é um concurso bom para se fazer, porque eu acho o Distrito Federal um bom estado para você fazer um concurso. Então, e essa oportunidade, tendo em vista aí que tem um grande quantitativo de vagas e com a possibilidade de chamar todos que estiverem lá no cadastro reserva. E eu vi que, óbvio, minúcias do edital, gente, eu não vou ficar debatendo aqui. Primeiramente, se você é concurseiro e tá querendo focar realmente naquele edital, porra, primeira coisa que você tem que fazer é ler o seu edital. Você não vai precisar de uma pessoa para ler o edital. Eu tô aqui para tentar traçar uma estratégia e você aprender
a traçar uma estratégia e eventuais editais que você aí vier a propor, a fazer, ok? Então, vou falar aqui de alguns pontos de montagem de estratégia para você ter essa ideia e vir também a montar essa estratégia e eventuais concursos que você aí se propor a fazer, ok? Então, esse concurso vão ter 80 questões. Então, o concurso vai vir aí com 80 questões. O que você tem que fazer para montar a sua estratégia? Primeiramente, você olha o quantitativo de questões. Você, dentro daquele quantitativo de questões que trouxe aqui a PMDF, ela fez o seguinte, 80 questões dividindo 40 em conhecimentos gerais e 40 em conhecimentos específicos. Desses conhecimentos gerais, ela dividiu em 5 matérias. Então, dentro de 40 questões que vão ser esses conhecimentos gerais, ela dividiu aí em 5 matérias. Língua portuguesa, língua inglesa, matemática e raciocínio lógico, atualidades e legislação ligada à PM do Distrito Federal. E as questões de conhecimentos específicos, que são 40 questões também, deu um conteúdo jurídico. Aí engloba constitucional, humanos, ADM, penal, processo penal militar e processo penal militar. E como é que faz para ser aprovado nessa prova? Isso também está lá no seu edital. Você não pode zerar dentro daquele conteúdo de conhecimentos gerais, português e legislação da PMDF. Então, você não pode zerar português e legislação da PMDF. E você tem que acertar 60% da prova, ou seja, 48 pontos. A estratégia dessa prova aqui, se você não está percebendo, caso não tenha percebido, é a seguinte. Cara, você tem que focar o seu estudo em português, legislação da PMDF, que você não pode zerar, inclusive dentro desses conhecimentos gerais, que são 40 questões, cada uma dessas matérias, elas vão vir com 10 questões. Então, 20 questões só são de português e legislação da PMDF, que é de extrema importância, que você não pode zerar. Então, o seu foco principal de estudo, tendo em vista que a prova vai ser aí no dia 21 de maio, temos aí mais ou menos um pouco mais de 100 dias, o seu foco legal, central, vai ser em quê? Português, a legislação aplicada à PM do Distrito Federal, e eu também focaria pesado em matemática e raciocínio lógico, que temos aí 9 questões. Os demais conhecimentos gerais, as demais matérias, você tem língua inglesa, atualidades. Então, você tem aí língua inglesa e atualidades. Sinceramente, você vai estudar? Vai. Mas deixa por mais próximo da prova, você pega aí um resuminho e dá uma lida. Prova é estratégia. Se você está estudando para a carreira policial, com certeza você já está focando em algumas questões aqui, como por exemplo, alguns conteúdos aqui, como por exemplo, português e raciocínio lógico e matemática, que está caindo em tudo quanto é prova de polícia. A maioria das provas de polícia está pedindo aí língua portuguesa e matemática. Se você está se preparando mesmo, se você está no jogo mesmo, são matérias que você já vem estudando. E aqui você tem que cair dentro, porque português e legislação daqui da PMDF, você não pode zerar. E dentro de 40 questões de conhecimentos gerais, elas são a metade, essas duas matérias. Então, foco legal aqui. A outra metade da prova é nesse mundaréu de quê? De conhecimentos específicos aí de conteúdo jurídico, que traz constitucional, humanos, administrativo, penal, processo, penal militar e processo penal militar. Dentro desse mundaréu de 40 questões, vão ser todas essas disciplinas aqui que eu pontuei com vocês. Eu acredito que uma pessoa que está estudando para concurso policial, tá pelo menos constitucional,
administrativo, penal e processo, cara, você está estudando. Isso você está estudando. E o que eu percebi da banca OCP dentro do que eu cheguei e fiz aquela pesquisa que eu até postei no meu stories, que eu estava fazendo uma pesquisa a respeito das questões anteriores da banca OCP. O que eu percebi dentro do conteúdo de processo penal? Pontos principais e questões demais desses pontos. Inquérito policial, ação penal. Dentro lá do Código de Processo Penal, que trata do título Provas, temos o capítulo que fala do exame de corpo de delito e cadeia de custódia e outras perícias. Isso começa lá no artigo 158. Gente, esse tópico lá do Código de Processo Penal, que começa lá no artigo 158 e vai até o artigo 184 do CPP, ele foi muito cobrado. E dentro desse título que fala exame de corpo de delito, cadeia de custódia, o exame de corpo de delito, que está lá no 158, e você também vê em relação aos peritos no 159 em diante, e a cadeia de custódia, que está lá no artigo 158A a 158E, gente, questão pra caramba, cobrando sobre esses pontos. Dentro do que eu tô falando, da temática provas, título do Código de Processo Penal da prova, dentro desse título, o capítulo pertinente a exame de corpo de delito, cadeia de custódia e outras perícias. Então, cadeia de custódia, exame de corpo de delito, que trata ali das perícias e dos peritos, enfim, isso tá caindo muito. A OCP cai muita questão disso. Então, inquérito policial, ação penal, dentro da temática provas, você vai estudar cadeia de custódia e exame de corpo de delito e prisão em flagrante e prisão preventiva. Segue. Dentro dessas 239 questões, o grosso eram esses 5 pontos de processo penal. Olá, professor Luiz Felipe, obrigada aí pela sua presença na minha live. Então, gente, cara, esses pontos de processo penal, você já tem que estar com ele aqui. A OCP pode ser a PMDF pode não ser o seu foco, mas a OCP está realizando muitos concursos policiais. Então, já anota aí o seu foco: inquérito policial, ação penal, cadeia de custódia, exame de corpo de delito, que fica dentro do título provas, prisão em flagrante e prisão preventiva. E o que eu percebi também, dentro do conteúdo de processo penal, eles gostam muito de cobrar Lei Maria da Penha, dentro do conteúdo de processo penal. Lei Maria da Penha e também a Lei 9.099. Então, Lei Maria da Penha e Lei 9.099, eu vi muito sendo cobrado na banca OCP dentro do conteúdo de processo penal. E eu percebi o seguinte: esse edital da PMDF veio com bibliografia. E a bibliografia que selecionada foi a do professor Renato Brasileiro. E eu tenho aqui, quando eu li as noções de direito processual penal que vai cair na sua prova, e quando eu li que a bibliografia indicada é a bibliografia do professor Renato Brasileiro, e olhando as questões da banca OCP, eu acho que pode vir muitas questões assim para você. Por exemplo, ontem eu estava pesquisando e vi a questão trazendo um conceito. Dentro desse conceito, ela tirava ali, botava ali uma lacuna e perguntava qual era o instituto ali que estava sendo falado. Então, eu vi muitas questões trazendo ali o conceito de algum instituto e perguntando, dentre as alternativas, qual era o instituto que estava sendo cobrado. Então, eu acredito que muitos conceitos trazidos no livro do professor Renato Brasileiro vai ser copiado e colado e
colocado com certeza na sua prova. Então preste atenção que a banca OACP aqui para PMDF, ela selecionou como bibliografia indicada em processo penal o professor Renato Brasileiro. Além também das leis penais especiais ali trazidas no conteúdo de processo penal, também indicando o livro dele de legislação criminal especial. E eu percebi que muitas questões da OACP vêm trazendo conceito e dentre as alternativas perguntando qual é o instituto a que ele faz menção naquele conceito. E me veio aqui no momento que eu li esse edital, me veio uma intuição. Eu adoro minhas intuições com questão de prova. Veio uma intuição de trazer questões de acordo de não persecução penal e outra. Quando ele traz aqui no edital noções de processo penal, ele começa a falar teoria das provas. E quando ele fala em teoria das provas, ele fala assim, meios de prova e meios de obtenção de prova. O professor Renato Brasileiro, ele tem no livro dele, no manual dele, que manual desse tamanho, praticamente uma arma branca, você consegue bem lesionar uma pessoa com uma livrada na cabeça. Enfim, ele tem um conceito de fonte de prova, meio de prova e meio de obtenção de prova. Eu acredito que pode vir o conceito de, por exemplo, de meio de prova e perguntar dentre as alternativas ali. Esse conceito é de meio de prova, meio de obtenção de prova, enfim, ele pode colocar isso. O professor Renato Brasileiro traz diversos quadrinhos esquemáticos. As minhas tabelinhas, eu vou fazer uma dessas, tá? Que eu acho que isso pode ser muito questão de prova para vocês a respeito disso. O professor Renato Brasileiro traz essas tabelinhas com esses conceitozinhos e o examinador da OACP pode selecionar uma dessas tabelas conceituais e lançar aí para você como questão de prova, ok? E o que eu percebi também, a gente está no início de 2023, não tivemos aí muitas provas. O que eu percebi, provas que eu vi 2022, 2021, novidade legislativa. Teve novidade, a OACP cobra. Teve novidade, a OACP cobra. Então, o que eu vejo, e com certeza pode vir a cair na sua prova, mudança que pode ser cobrada tanto em penal quanto em processo penal, foi essa atual do crime lá de injúria racial, que alguns elementos referentes à injúria racial agora são considerados crimes de racismo. Isso pode vir a cair na sua prova tanto no conteúdo de processo penal, porque essa alteração reflete tanto em processo penal quanto também em direito penal. Então essas questões assim atuais, mudanças assim atuais, isso pode cair na sua prova. Então preste atenção, tudo que veio agora, novo, porque a OACP pode cobrar, que eu percebi muito isso em 2022, questões que a lei mudou recentemente, foi cobrado já na prova. Então eu me recordei porque eu acabei vendo também algumas questões de direito penal e eu vi que a OACP gosta muito de falar dentro dos crimes contra a pessoa, de crimes contra a honra. E a injúria racial, ela está inserido dentro dos crimes contra a honra, artigo 140, parágrafo 3º. Nós tivemos essa alteração em alguns elementos referentes à injúria racial que agora são considerados racismo. Então, isso pode vir ser cobrado tanto no conteúdo de processo penal quanto no conteúdo de penal. Beleza? Então, só para a gente recapitular e vocês aí traçarem a estratégia dentro de processo penal. Dentro de processo penal, eu vejo a predileção da banca OACP em 5 temas centrais. Inquérito policial, ação penal. Aí vamos falar aí, dentro de ação penal, acordo de não persecução penal. Vi muitas questões a respeito de acordo de não persecução penal. Agora, dentro da temática provas, falando muito de cadeia de custódia, exame de corpo de delito, prisão em flagrante e prisão preventiva. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Leis penais que estão no conteúdo de processo penal, que eu vi, leis extravagantes, que eu vi
muito sendo cobrada: Lei Maria da Penha, Lei 9.099 e organização criminosa. Então, Lei Maria da Penha, Lei 9.099 e organização criminosa. Para encerrar esse bate-papo a respeito das noções de processo penal e a predileção da banca dentro do conteúdo de processo penal, o que eu percebi? Essa é a predileção. O conteúdo maior de questões são esses temas. E às vezes caem umas questões meio que nada a ver. Por exemplo, eu vi umas questões nada a ver para prova de polícia. Por exemplo, perguntando o prazo dos embargos de declaração. Embargo de declaração, Código de Processo Penal, o prazo é de 2 dias. Lá na Lei 9.099 também temos embargo de declaração, que o prazo é diverso, 5 dias. Então eu vi prazo de embargo de declaração sendo cobrado. Vi também o prazo do RESE, que é o recurso em sentido estrito. Qual é o prazo do recurso em sentido estrito? Então, assim, algumas questões, assim, entre aspas, nada a ver dentro de uma prova de polícia sendo cobrada, né? Enfim, eu vi isso e lancei aqui para vocês só como critério de trazer essa informação. Porque também, né, gente, eu fiquei com insônia ontem, eu resolvi analisar 239 questões. Eu olhei lá as 239 questões e eu vi e tracei isso aqui para vocês e resolvi falar. Outra coisa que eu vi também é como eles fizeram muitas provas de polícia, assim, digamos, para polícia civil, para polícia penal, eu percebi que ele pegava casos concretos, tendo ali um dia a dia daquele cargo e trazia como questão de prova. Por exemplo, questão de prova, o cargo era de um agente de polícia. Aí trazia ali o dia a dia do agente de polícia, eu vi ali do agente de polícia cobrando qual seria o prazo para determinado agente de polícia terminar um inquérito policial, estando ali o investigado preso. Então ele pega muito o dia a dia daquele cargo e traz uma questão de prova, elabora uma questão de prova. Então acredito que dentro desses tópicos que eu trouxe para vocês de processo penal mais cobrados, eu vejo a prisão em flagrante uma grande possibilidade de trazer aí diversos casos concretozinhos, porque, poxa, polícia militar, o que mais vai, né, numa situação de dia a dia, como sendo aí uma polícia ostensiva, se deparar com situações flagranciais. Então, acredito que vamos ter muitas questões tratando sobre o tema prisões em flagrante, mas óbvio, não vamos negligenciar esses outros tópicos que eu trouxe aqui para vocês como importantes, ok? Então, para recapitular esse nosso encontro de quarta-feira e recapitular aqui o que eu acho de importante que eu vi dentro dessa minha análise da banca OACP de questões anteriores foi inquérito policial, ação penal. Dentro de ação penal eu vi cobrando muito o acordo de não persecução penal. Dentro do tema provas, eu vi cobrando muito o exame de corpo de delito e aquelas questões pertinentes aos peritos, que começa lá no artigo 159, e também a cadeia de custódia, que é do 158A a 158E, E ou F? 158F, desculpa. 158A a 158F, que trata aí da cadeia de custódia, prisão em flagrante e prisão preventiva. Lei Maria da Penha, Lei 9.099 e Lei de Organização Criminosa. Quando eu vi, antes que alguém venha questionar, quando eu vi sendo perguntado sobre, quando eu vi sendo perguntado sobre se cai muita jurisprudência, enfim, eu vi mais jurisprudência muito pesada sendo cobrada em cargos de carreiras jurídicas. Como assim? Carreiras jurídicas. Ministério Público, cargo aí de promotor, cargo de defensor público, eu vi realmente o conteúdo de jurisprudência bem pesado sendo cobrado. Mas isso não quer dizer que não foi cobrado jurisprudência, assim, digamos, nos cargos policiais. Foi sim,
mas aquelas assim bem já estabilizadas, que inclusive viraram já súmulas. As súmulas são aquelas jurisprudências que já estão ali estabilizadas e viram enunciados de súmula. Eu vi muito enunciado de súmula caindo. Então, se temos aí enunciados novos, vamos dar uma focada nesses enunciados novos. Súmulas vinculantes ligadas aí a processo penal. Vamos dar uma olhada nessas súmulas vinculantes ligadas aí a processo penal, ok? Quando eu vi caindo questões jurisprudenciais, eu vi caindo essas questões jurisprudenciais já sedimentadas, ok? Então, esse foi o meu bate-papo a respeito de traçar a sua estratégia para a banca OCP, tendo em vista aí que temos uma prova que é a prova da PM do Distrito Federal, que a banca eleita que vai organizar esse certame será ela. Mas esperamos mais concursos policiais e com certeza a OCP pode ser eleita sim como banca. E você já tem aí um panorama, ao menos aqui de processo penal, tá? Sobre a banca OCP, a predileção da banca OCP das temáticas dentro de processo penal. Para a gente encerrar nosso bate-papo, nosso encontro de quarta-feira, eu só quero trazer também aqui para vocês o que eu olhei em direito penal, tá? As questões, os tópicos que eu vi que são muito cobrados. Crimes contra a pessoa, eu vi falando muito de homicídio, lesão corporal, crime contra a honra. Crime contra o patrimônio, vi muita questão, roubo, furto, extorsão. E dá uma olhadinha no estelionato, porque, entre aspas, tivemos alteração recente. E aquilo que eu te falei, a OCP gosta de coisa que mudou há pouco tempo, ela já coloca na prova, beleza? Crime contra a administração pública, eu vi peculato, corrupção passiva, excesso de exausão, concussão, corrupção ativa, beleza? Dá uma olhadinha nesses crimes, porque eu também vi muitas questões sendo cobradas com esses crimes aqui que eu falei para vocês, ok? Então, o nosso encontro de quarta-feira foi esse raio-x da banca OCP diante do edital da PM do Distrito Federal, tá? Mas a banca OCP, ela pode vir a organizar outros concursos policiais, então você já tem aí uma estratégia para formar em processo penal em eventuais concursos que a banca OCP venha vir a organizar. E ela está colocando aqui nesse edital a bibliografia indicativa, a do professor Renato Brasileiro. Não para esse concurso agora, da PMDF, que temos um pouco mais de 114, 115 dias, enfim, vai ser no dia 21 de maio, se eu não me engano, a prova da PMDF. Mas eventuais provas da OCP, dá uma olhadinha no professor Renato Brasileiro, tá? Se você puder aí adquirir o livro do professor Renato Brasileiro e fazer um resuminho, dar uma lida em algumas questões ali, alguns apontamentos dele, vai ser interessante. Já tá percebendo que a banca OCP tá tirando muita questão lá dele, com certeza aquelas questões que eu falei que são conceituais. Tem muita questão ali que traz um conceito e pergunta o instituto, qual é o instituto desse conceito, qual é o instituto desse conceito. Então, isso pode sim aparecer na sua prova e já viu que eles gostam do livro do professor Renato Brasileiro. E quem que não gosta do livro dele? Inclusive, super indico, tá? Quem quiser comprar uma bibliografia de processo penal, o livro do professor Renato Brasileiro é um livro muito bom para concurso, ok? Então, encerro o nosso encontro de quarta-feira. Próxima quarta-feira temos mais um encontro. Agora sim, tá? Vai ser aquele tema. Não vou mudar, porque eu mudei, porque tivemos essa novidade, aquilo que eu falei. Sempre que tiver uma novidade, eu vou colocar, porque é o que os alunos geralmente querem saber, né? A novidade, saiu um edital, eu falei do edital. Próxima quarta-feira, só se sair também um edital que a gente esteja esperando muito, a gente vai analisar o edital também. Mas se não sair, o tema da próxima quarta-feira, nós vamos conversar do dia a dia policial, do dia a dia de polícia judiciária,
tá? E eu vou trazer aqui algumas questões que eu venho tratando nas minhas investigações. Eu atualmente estou trabalhando com investigações de crimes sexuais e crimes envolvendo violência doméstica. Vou trazer aqui algumas questões de dia a dia policial, dia a dia de investigação. É igual o Vadmeco, o livro dele é uma arma branca, o livro dele. Você pode usar, inclusive, para lesionar pessoas. Se você taca isso na cabeça de alguém, tá arriscado a ter um traumatismo craniano de tão grande que é o livro dele, é isso mesmo. Enfim, mas o nosso bate-papo da próxima quarta-feira vai ser esse, tá? Então vamos falar do dia a dia policial, dia a dia de polícia judiciária. Vou trazer algumas questões aqui referentes à investigação. Aí você vai entender, óbvio que você já entende, porque estuda penal e processo penal para os concursos, né, ainda mais o policial. Aí você vai entender na prática como é que você vai usar isso, né? Você vai entender que às vezes muita gente estuda e não entende, pô, como é que é isso na minha prática? Como é que vai ser isso na prática do meu cargo? E eu vou trazer aqui algumas questões para vocês. Óbvio, outras eu não vou poder trazer, que muitos procedimentos... Óbvio, o inquérito por si só, ele já é um procedimento sigiloso e os crimes que eu trabalho são mais sigilosos ainda, porque muitos envolvem ali crimes sexuais, ok? Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira, beleza? E eu deixei a caixinha aberta, né? E eu não consegui responder no dia a dia. Então, ao longo do meu dia eu não consegui responder. Então, eu vou começar a responder a caixinha agora. Vai ter aula para PC Santa Catarina? Vou. Gente, eu vou esquematizar, sim. Muitos alunos estão entrando em contato comigo para eu fazer um curso, né? Assim, digamos, geral, de processo penal, que inclui aí eu estudar para a Polícia Civil de Santa Catarina, para a Polícia Civil do Rio, de São Paulo, do Acre. Vou fazer sim. Eu só vou organizar e vou pedir para quem tiver interesse entrar em contato via direct e falar, professora, eu tenho interesse sim. Eu estou pensando em fazer esse curso via Zoom, pela plataforma do Zoom. Então, quem tiver interesse dessas aulas de processo penal, focadas, óbvio, em concursos policiais, eu vou organizar sim, tá? Tanto as aulas quanto os materiais. Eu fiz o material da PM aqui do Rio, disponibilizei lá no Hotmart. Quem quiser o material da PM do Rio, é só clicar no link lá da minha bio, que você adquire pela plataforma do Hotmart. Mas eu vou fazer um material mais abrangente, que vai incluir todos os concursos que você quiser estudar. Esse eu fiz focado para a PM aqui do Rio, mas eu vou fazer um mais abrangente. Aí, além dessa apostila, eu vou fazer também, estou querendo organizar essas aulas. E aí nós vamos fazer esse módulo de processo penal via Zoom. Tem gente que está querendo presencial, mas até o momento vamos focar via Zoom. Então, quem quiser interesse, vai lá no meu direct e fala assim, eu quero, tô interessado, que eu vou reunir essas pessoas pra gente organizar isso, ok? Vamos sim, Polícia Civil, São Paulo, Santa Catarina, tá aí no meu radar, beleza? É que esses editais da PM saíram primeiro, eu falei aqui sobre eles, mas também vamos fazer alguma coisa pra Polícia Civil, tanto de São Paulo, tanto de Santa Catarina, ok? Então, obrigada aí pela participação de vocês. Próxima quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho de Lei Maria da Penha, dentro das minhas investigações, e também algumas questões a respeito de crimes sexuais, ok? Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira com a minha live, com os encontros de quarta-feira sobre a nossa rotina de polícia judiciária, ok? Então, obrigada aí pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.